Eu sinto que imensa gente está a passar por uma reading slump nesta altura do ano e, portanto, eu hoje decidi trazer-vos algumas recomendações de livrinhos para vocês lerem em menos de 24 horas. Porque eu não sei como é que funciona para vocês, mas quando eu estou numa ressaca literária, eu preciso de um livro bom e rápido, ok? Não adianta ser muito bom se depois é de 500 páginas e demora 2 semanas a acabar. Tem de ser alguma coisa muito rápida. Portanto, aqui estou e eu vou trazer-vos livrinhos rápidos e bons, como já referi, mas com categorias específicas. Ou seja, tenho para todos os géneros, ou neste caso quase todos. Sem mais demoras, vamos começar e vamos começar com o quê? Thrillers. Porque para mim é o que funciona melhor quando eu estou numa reading slump. Acredito que para muita gente seja igual, portanto é com eles que vamos começar. E por que não começar com os mais óbvios de sempre. Ou seja, temos aqui Verity. Eu sinto que a esta altura do campeonato já toda a gente leu este livro, mas se vocês ainda não leram, o que é que estão a fazer da vossa vida? Além de ser um thriller que me deixou completamente sem palavras, é uma coisa que vocês não vão estar mesmo nada à espera, é super rápido de se ler, ok? É super viciante e lê-se mesmo muito rápido. Eu sei que muita gente não é fã desta autora, no entanto, este livro não tem nada a ver com os outros livros dela, nem com a escrita, nem com a história, com nada. Portanto, a minha primeira recomendação é Verity. Depois, ainda nos thrillers assim básicos, vamos falar sobre Frida McFadden. Acho que é uma das autoras mais conhecidas neste género e muito falada, muita gente ama, muita gente odeia. Eu vou-vos ser sincera, eu já li uns 7 ou 8 livros dela, dos quais eu adorei completamente 3 e gostei assim mais ou menos de 1 ou 2. E portanto, eu vou recomendar os 3 que eu fiquei apaixonada e que curiosamente li os 3 em menos de 24 horas. Começamos com The Boyfriend, foi o meu primeiro livro dela e eu lembro-me de ler este livro e ficar chocada com a velocidade em que eu li. Eu lembro-me de me sentar na cama às 9, 10 da manhã e acabar à 1 da tarde. Assim, talvez seja normal para vocês, mas para mim, que sou uma slow reader, não é. Não é, e eu até hoje fico chocada como é que eu li este livro tão rápido. Porque, apesar de ele não ser muito grande, tem 300 e tal páginas. São 300 e tal páginas, malta, para se ler assim em 3 horinhas. É um livro que tem uma história mesmo muito boa, muito diferente de qualquer tipo de thriller que eu já li. A escrita da autora, sinto que a maioria já sabe, mas para quem não sabe, é mesmo muito rápida. É uma escrita muito fluida e, portanto, torna o livro ainda melhor. Estão a perceber? Outro que eu tenho aqui da mesma autora é The Teacher. É assim, também li este livro super rápido, já não foi numa manhã, foi numa noite. É um thriller que tem um plot que eu não estava mesmo nada à espera e a história e onde é que acontece, o que é que acontece, essas coisas todas. Eu também nunca iria esperar nada deste género para um thriller, porque de facto eu estava a ler e ao mesmo tempo que parecia, não parecia um thriller. Portanto é assim, foi incrível, eu li também super rápido e eu não tenho palavras para o descrever. No entanto, deixo aqui uma nota: se vocês ficam desconfortáveis ou odeiam Age Gap, não leiam, não leiam. Eu nunca tinha lido Age Gap e eu confesso que eu fiquei um bocadinho desconfortável, mas entretanto superei porque fui ler Noxicadia, ok? Conversas à parte. Mas pronto, é um thriller que eu recomendo mesmo muito, principalmente se vocês estão numa ressaca literária ou querem ler um livro bom e rápido. Para finalizar aqui a categoria da Frida McFadden, temos o R.D. Eu não sei como é que há pessoas que falam mal daquele livro. Eu vou-vos ser sincera, quando eu fui ler o R.D., eu estava com um bocadinho de receio, porque os últimos 2 livros que eu tinha lido da autora tinham sido... como é que eu ia dizer isto? Não gostei, estão a perceber? Não gostei absolutamente nada. Portanto, estava com imenso receio de tentar outro livro da autora, mas que livro. Mais uma vez, li-o super rápido, foi super viciante e cativante desde a primeira página. Tinha um plot twist inexplicável, ok, aquilo foi incrível. E foi incrível, eu não tenho palavras para descrever. Se vocês estão numa reading slump ou se por algum motivo vocês querem um livro rápido, na categoria de thriller, um destes 3 eu imploro-vos que leiam, porque eles são incríveis, são dos meus thrillers favoritos de sempre, portanto pelo menos um vocês têm que ir ler, se ainda não leram. Ainda aqui na categoria dos thrillers quero falar sobre Five Survive. Eu não sei se vocês me acompanham nas outras redes sociais ou não, mas se me acompanham sabem que eu não gostei muito deste thriller. Eu dei 3 estrelas. No entanto, porque é que eu estou aqui a recomendá-lo? Porque foi um livro super rápido de se ler e o thriller em si foi bom, o plot twist foi bom, a história foi boa, o livro foi bom. Eu só dei 3 estrelas porque foi um tipo de thriller com uma vibe que não era o que eu estava à espera e não gostei muito na altura e porque eu não adoro a escrita desta autora. No entanto, eu sei que muita gente adora esta vibe de thrillers e a escrita desta autora, portanto eu tinha que vos vir recomendar, por muito que não tenha sido um livro para mim, acho que pode ser para vocês, até porque eu estou a dizer isto que não foi para mim, não sei o que, não sei o que mais, no entanto, eu li-o numa noite, ok?
portanto não podia deixar de o recomendar para vocês só porque não foi um livro para mim. E para terminar esta categoria, este género literário, temos Perfect Days, do Rafael Montes. É assim, aquele livro deixou-me completamente parva. Mas completamente mesmo. Eu não estava mesmo nada à espera. Eu já tinha ouvido muita gente falar sobre os livros daquele autor, principalmente Jantar Secreto, que inclusive eu quero imenso ler. Mas como eu queria livro em inglês, e esse foi o único que eu na altura tinha encontrado em inglês, eu fui ler. Eu nem sei o que vos dizer. Aquilo foi um livro que, além de ser super rápido, até porque ele é um bocadinho mais pequenino do que os outros, eu estava a lê-lo no comboio. Eu sinto que as pessoas que estavam a olhar para mim deviam achar que eu estava com algum tipo de problema mental, porque eu estava de boca aberta, com uma cara de nojo, com tudo naquele comboio, ok? Com tudo, porque aquele livro foi super intenso, nojento, deu-me imensa raiva e imenso ódio que eu não vos consigo explicar, ok? Só de pensar ainda me sobe aqui um calorzinho, mas na minha opinião é isso que faz um livro ser bom. É um escritor conseguir com o seu livro trazer-nos estas emoções tão intensas, e é que o livro trouxe. E a escrita do autor é incrível. Eu adorei, fiquei completamente fã, portanto eu acho que vocês deviam ir ler, mas vão mentalizados que aquilo é um bocadinho... Eu não tenho palavras mesmo. Agora vamos falar sobre romances, que para mim também é dos melhores géneros literários para sair de uma reading slump e para se ler rápido e essas coisas todas. Vou ter que começar com o óbvio, vou ter que começar mesmo com o óbvio, que são os livros de Lynn Painter. Temos aqui Fake Skating, Betting on You, The Do-Over e Better Than the Movies e Nothing Like the Movies, ok? Estes livros são uma coisa do outro mundo. Foram todos livros que eu li bastante rápido, ok? Especialmente o Fake Skating e o The Do-Over. Eu li os dois numa readathon de 24 horas, portanto li mesmo muito rápido. Eu sou suspeita para falar porque eu sou mesmo fã número 1. No entanto, os livros desta mulher têm qualquer coisa de especial. Ok? Tem para aqui uns pozinhos especiais porque, além das histórias serem super fofas e super viciantes, lêem-se super bem e super rápido. Eu acho que se vocês não são fãs de romances assim mais clichês, não leiam, porque isto é muito o tipo de rom-coms básicos, ok? Acontece sempre tudo muito básico, menos o do Do-Over, é um bocadinho mais diferente, mas os outros é basicamente eles apaixonam-se, depois já uma chatice ou uma separação e depois no final voltam a ficar juntos. Coisas mais básicas do mundo, tipo do romance mais básico do mundo, mas que para mim, quando eu estou no reading slump, funciona sempre e mesmo quando não estou, às vezes apetece-me ler. Portanto, eu tinha que recomendar os livros da Lynn Painter. Pelo menos estes aqui, que foram os que eu já li, tinha que recomendar. Ainda de romances assim fofinhos, queria-vos recomendar Ready or Not. Eu quero muito ler mais livros dessa autora, mas eu peguei nesse livro porque apetecia-me... Eu nem sei o que é que me apetecia na altura. Só me apetecia assim um livro que eu não tinha ouvido falar e eu de facto na altura nunca tinha ouvido falar desse livro. Depois de o ler já me começou a aparecer mais no TikTok e assim, mas quando eu li não tinha nunca ouvido ninguém falar, e foi um livro que me divertiu imenso. Aquilo foi super fofo e super divertido ao mesmo tempo, que, não sei, para mim a personagem principal feminina era uma diva, era super engraçada, então, pronto, diverti-me mesmo muito. E foi um livro que, além de se ler muito bem e muito rápido, foi uma coisa que eu nunca tinha lido. Mas foi um livro muito bom, super cativante e com uma história mesmo muito diferente do que eu já tinha lido. E esse eu confirmo-vos que vos tira de uma reading slump, porque resultou comigo. E olhem que eu quando estou numa reading slump é um bocadinho complicado de sair. Agora, vamos por uma vibe diferente. Estava aqui a falar de romances fofinhos e nas nuvens e não sei o quê. E agora temos Flawless. Para quem não sabe, é o primeiro livro da saga da Chestnut Springs. E basicamente a saga toda. Mas como aqui estamos a falar de livros para ler em menos de 24 horas, não vou recomendar uma saga toda. Sabendo que eu acho que esta aqui vocês conseguiriam ler 2 livros dela em menos de 24 horas. Mas pronto. Foi a minha primeira saga de cowboys e, na verdade, os únicos livros de cowboys que eu li. Olhem, são livros super viciantes e super fofos, divertidos. Tem um bocadinho aqui de badalhoquices, mas está tudo bem. E são super fáceis de se ler. É uma saga que tem assim um mundo muito simples e muito familiar. Eu não vos consigo explicar. Eu acho que se vocês já leram, vocês percebem o que eu estou a tentar dizer. Mas basicamente isto é incrível e é um romance que, ao mesmo tempo que é fofinho, já não é tão fofinho. Estão a perceber? Portanto, não sei, acho que pode ser assim o gosto de muitas pessoas. Foi o meu e acho que vai resultar muito bem para vocês saírem de uma reading slump e para lerem rápido. Ainda de romance, ou neste caso Dark Romance, temos Lights Out.
Opá, aquilo foi um livro, eu não estava nada à espera daquilo quando eu fui ler. Ainda não continuei a trilogia, no entanto, tenho imensa vontade de o fazer, mas falando aqui especificamente de Lights Out, foi um livro que eu estava com um bocado de receio, porque eu já tinha lido 2 ou 3 Dark Romance, 2 ou 3 não, 3 ou 4, e não tinha gostado de nenhum, ok? Ou achei secante, ou achei doente, ou pronto. Não tinha sido mesmo para mim, e estava com um bocado de medo de ler Lights Out. No entanto, experimentei, e que livro? Que livro? Ele é um Dark Romance, e tem a sua parte de Dark Romance, ok? Tem as suas coisas, não é esse género à toa, mas é super engraçado. Eu rimo à gargalhada com aquele livro. Se alguém me tivesse a ver sem eu saber, muito provavelmente ia pensar que eu era uma maluquinha da cabeça, porque andava a ler o livro e a ler palavras num papel e estava ali a rir feita parva à gargalhada como se me tivessem contado a coisa mais engraçada do mundo. Mas é verdade, aquele livro é super engraçado. É super engraçado, eu diverti-me imenso a ler aquele livro e, mais uma vez, a escrita da autora é super fácil de se ler e é super viciante. Portanto, acho que se vocês gostam de Dark Romance e ainda não leram aquele livro, é uma boa opção para vocês. Ou se vocês querem entrar no Dark Romance e ainda não sabem por onde começar, também é uma boa opção. Agora, tenho mais 3 livrinhos para vos recomendar. 2 de fantasia e um que eu não sei o que é que aquilo é. Não faço ideia. Vamos começar pelos de fantasia. São só 2 porque, imaginem, eu comecei a ler fantasia no final do ano passado. Só que o que eu tenho lido agora são sagas de fantasia. Então, eu tecnicamente já li muitos livros de fantasia, sim, mas foi tudo das mesmas sagas, estão a perceber? Então não tenho assim grandes coisas para vos recomendar. No entanto, as recomendações que tenho são boas, que são o quê? Chattermere, obviamente. Tipo, obviamente. Já falei 1000 vezes deste livro, desta saga, mas é incrível. Eu não percebo como é que as pessoas não gostam deste livro, desta saga, deste mundo, porque isto é incrível. Esta saga tem basicamente 6 livros principais, 3 livros de novela, porque são 5 novelas, mas são só 3 livros, e tem 2 livros de uma saga spin-off que acontece 10 anos depois. Eu li tudo num mês, menos o segundo da saga spin-off, na altura ainda não tinha saído. Mas isto para dizer que eu li 10 livros de seguida num mês e ainda li mais, porque quando eu acabei esta saga ainda faltava uns quantos dias para o mês acabar. E eu sou uma pessoa que lê devagar. Isto só por si devia falar-vos tudo. Além do mundo e da história ser muito boa e ao mesmo tempo não tem nada a ver com a realidade, é super fácil de imaginar, estão a perceber o que faz um livro melhor e mais fácil de ler. Eu nunca li nada com uma escrita como esta, ok? Nunca na vida. Isto, eu não sei o que é que esta autora meteu nestes livros, mas isto é a escrita mais fácil, mais corrida, mais limpinha, mais perfeita que eu já li. Eu li este livro em menos de 24 horas e muitos dos livros desta saga li em menos de 24 horas. Por último, mas não menos importante, aqui na fantasia temos o primeiro livro de Zodiac Academy. Caso vocês não saibam, esta é a saga que eu estou a ler, eu estou no livro 7 neste momento. Portanto, eu ainda não sei como é que vai acabar para saber se eu de facto vou gostar ou não, mas até agora eu estou a adorar. Todos os livros foram 5 estrelas e eu estou completamente viciada, ok? Este livro é o primeiro, eu fiquei completamente viciada desde este livro. Eu adorei a escrita das autoras, ok? Há muita gente que fala que é muito mau, muito cringe, mas eu não acho, ok? E agora que vai ser traduzida, vocês vão ler e vão me dizer o que é que vocês acham em relação a isto. Sinceramente, eu não tenho palavras para descrever. Acho que foi um ótimo primeiro livro, porque Zodiac Academy é uma saga que tem um mundo complexo e que tinha tudo para ser um mundo complicado, mas estas autoras fizeram com que fosse fácil de compreender, fácil de imaginar, fácil de tudo. E eu li este livro em menos de 24 horas, ok? Li em menos de um dia, viciei mesmo por completo, portanto eu tinha que vos vir recomendar. Agora, para terminar, não só as categorias, mas o vídeo, temos A Cicatriz, de Maria Francisca Gama. Eu não sei que categoria é que aquilo é considerado, muito sinceramente. No entanto, foi um livro que eu li numa noite. Eu não fazia ideia do que é que se tratava. Eu não tinha curiosidade nenhuma em ler. Uma amiga minha leu e convenceu-me. E eu acabei aquilo, fiquei 1 ou 2 horas a chorar a berranho. É um livro que eu não tenho palavras para descrever, ok? Fez-me sentir imensas coisas e que eu acho que toda a gente deveria ler. E pronto, estas foram as minhas recomendações de hoje, de livrinhos rápidos, bons e fáceis de se ler para vocês que querem sair da Reading Slump ou só ler um livro rápido, porque tenho saudades de ler um livro rápido. Se querem continuar a ver videozinhos de conteúdos literários de forma criativa, subscrevam no canal e ativem o sininho das notificações e um beijo até à próxima.